Muratori Podcast, um projeto ousado com entrevistas, bate-papos, depoimentos nos mais variados segmentos. O Muratori Podcast tem o apoio de Escola São Paulo, Carlos Papelaria, Levate Tecidos, Drogaria Modelo, Laticínio Tartaruga e Lojas Angelatex. Olá, internauta. Nós estamos recebendo aqui no Muratori Podcast 3 pessoas hoje muito especiais. O Adílio, a Larissa e o Antônio. Que está aqui. Depois a Larissa fica em pé para o internauta ver a barriguinha. Eu quero chamar a atenção do nosso internauta para que, se ele ainda não é inscrito no nosso canal, Elias Muratori, Muratori Podcast, que se inscreva, ajude, colabore, aí faça o Elias ficar feliz e a equipe, a produção toda do Muratori Podcast ficar feliz de chegar a 1.000 inscritos. Nós estamos numa campanha, está faltando pouquinho, a gente chega a 1.000 inscritos, você pode colaborar, não te custa nadinha. E uma vez você inscrito, peço que você toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e também comentar aí abaixo do vídeo, falar, dizer, dar opinião, perguntar, elogiar, que a gente fica muito mais feliz com elogio, mas críticas construtivas a gente aceita também de coração. E se também quiser colaborar mais um pouquinho, compartilhe o vídeo com os amigos. Isso ajuda muito. Também nós estamos no Spotify. O Spotify também tem a opção de seguir, né? Então vocês podem seguir. Adílio e Larissa, quanto tempo vocês me enrolaram para vir aqui? Elias, não é que assim que a gente enrolou, o negócio é o tempo mesmo, sabe? Graças a Deus a gente está com o tempo muito preenchido, porque a gente está com vários trabalhos dentro da área da cultura aqui na Muriaé, que isso está nos preenchendo muito o tempo. E tem o Antônio também, que está chegando agora, que aí está pegando um tempo também. Essa bênção dá muito trabalho. Dá trabalho. Nossa, antes, durante e depois. E depois. Então, o antes a gente já está vendo. Vamos ver o durante. Durante tá pertinho durante também. tá pertinho. A gente estava devendo e lógico que a gente tinha que vir, né? A gente teve a oportunidade de recebê-la no nosso programa. Inclusive Pois foi é. incrível. Vamos falar disso depois, porque eu muito quero bom. saber que tipo de gente vocês recebem lá, né? Se é também do meu tipo. É dos melhores possíveis. Mas eu tenho uma curiosidade que o internauta também deve ter, que é: quem é o Adílio, quem é Larissa? Fala um pouquinho de vocês aí. O Adílio é nascido em Muriaé mesmo. Então, Conta pra nós. Bernardo, você precisa ficar curioso por causa disso. Não precisa ficar curioso. Então, vamos lá. Primeiro, Elias, quero te agradecer por nos convidar aqui. É uma honra pra gente, principalmente pra mim, que a gente a família Muratori, a família Bandeira, ela já me acolheu desde criança, Tá né? Quando muito eu fui junto, adotado, me levou lá pra roça, me criou, me deu a educação que eu tenho hoje, me ensinou a viver, ser o homem que eu sou hoje. Então, é graças à família Bandeira e graças à família Muratori Então, os também. primos Bandeiras, né? Um abraço aí para todos eles e a família toda, não só O Aloysio, primos, tia né? Tá muito Solange, grande. tia Nilda, tia Leí, tá todo mundo aí também. Uma turma grande pra Muito, caramba, tia né? Elias, vai embora. E o Adílio foi aumentar ainda mais essa bela família. Que beleza. Nossa, a família tá vindo agora com o Antônio. Pois é. Então, quem é o Adílio? Esse é o Quem problema. é? Esse é o Adílio? Esse é. O Adílio é o cara que perdeu o pai muito cedo, mãe, foi adotado por uma família, acabei então de você é mencionar, órfão desde cedo. desde 3 anos de idade. 3 anos. Desde 3 anos de idade. Foi adotado com 6, se eu não me engano, porque eu sou muito ruim com guardar números. É igual É. Elias. Eu sou muito ruim com guardar números. Foi adotado, acho que foi com 6, aí eu fui pra roça. Da roça, nada a ver que eu aprendi lá, que eu tô fazendo aqui hoje, aprendi lá a ser um cidadão, ser um homem, ser o que eu sou hoje. Sim. Assim, homem, responsável, pegar uma coisa para fazer, tá ali de frente, vai fazer até o fim, tudo com responsabilidade, tudo. Mas na roça não tinha nada de dança,
de hip hop. A não ser um forrozinho de vez em quando, uma sanfona. Não, mas a gente era evangélico. Ah, a gente tá, era da você não Assembleia de Deus. Isso, tá certo. Isso, a a gente era família da Assembleia. evangélica, Aloísio. Isso. Então, realmente, você não teve essa experiência. Agora, bola você tinha, jogava ou não? Então, escondido, que na época a gente era da Assembleia de Deus, gente. Pessoal, é assim, não é que ele era ruim, a gente era da Assembleia de Deus. E antigamente a Assembleia de Deus não podia jogar bola, não podia ver TV, não podia andar de bermuda e muito menos com camisa curta, de manga curta. Era só camisa de manga comprida. Então a gente seguia na risca. Adílio, entendeu? como boa pessoa, bom fiel que é claro, tem mais a que seguir. Se está na igreja, tem que Sim. adotar os costumes. Assim, E a Larissa nasceu onde? Nascida aqui em Murié mesmo, sou da comunidade do bairro São Joaquim, uma apaixonada por arte e cultura desde sempre. A escola me ensinou muita coisa desde o início. E a partir do ano de 2016 foi que eu descobri que eu poderia realmente, né, trabalhar com arte, com cultura através do Adílio na instituição, né, na ONG Identidade das Ruas, que batiza hoje o nome do nosso programa lá, o nosso podcast. Isso. A partir daquele momento eu comecei a desfilar no carnaval, comecei a fazer aulas de dança, aí me deram a oportunidade para poder cantar, então descobri que eu poderia cantar também, comecei a fazer aulas de teatro, então assim, Você uma sabe grande essa apaixonada. história de cantar? Se faz alguma capela, não? Ai, gente. Depois. Vamos pensar. Depois, vai pensando aí. Eu vou te perguntar para você ir pensando. isso. Então, Larissa e Adílio se descobriram. Vocês lembram o ano, quando, como foi isso? Eu me lembro muito bem, já o Adílio. Não, eu quero é ver, Eu gente. acho que eu vou lembrar um pouco, porque a gente começou com hip hop. A gente começou até, foi em 2007, se eu não me engano. Foi em 2007. A gente viu um pessoal dançando na exposição. A gente foi, eu, o Elitão, que é o filho do Elias, o outro Elias, Ah, o que é outro xará. falecido Elias. Eu não conheço. Ele tinha apelido de defunto ali no camelô ali. Ah, sim. Então, Elias, sim. agora pronto. Elias defunto, verdade. Isso. Aliás, ele era mais conhecido como defunto do que Elias. do que Elias. Conheci, sim. Aí a gente começou a fazer, a gente viu e falou assim, a gente quer fazer isso. Mas só que a gente não tinha professores em Murié que ensinavam a gente a dançar hip hop. E na época a gente não tinha internet, a gente muito pouco internet, tinha os DVD. Aí a gente começou a comprar DVD no camelô e assistir em casa. Aí a gente foi pegando os passinhos e foi fazendo. Até a gente pegar uma apresentação na Fundarte, ela não deixou a gente fazer uma apresentação. Aí dali a gente fez a apresentação, pegamos gosto por hip hop. Dali a gente começou um grupo de hip hop, que foi uma revolução na época aqui em Muriaé, que fez o hip hop dar um start maior aqui na cidade na época. Sem dúvida. Eu assim, não entendo muito, mas ficava muito curioso e comecei a acompanhar hip hop, as batalhas do Coreto, aí sim, Isso. já comecei Isso. A Batalha do Corita já é recente, É, né? já é. É uma coisa bem recente, assim, entre aspas, né? 5 anos atrás. assim, Não é tão porque recente. acabaram com ela, né? Acabaram, infelizmente. Quer Infelizmente, dizer, mas acabaram com uma produção cultural. que tinha uma potência enorme Mas aqui fazia o na quê, região inteira. Na região Pessoas de Belo Horizonte estavam querendo vir para Murié para poder fazer essa batalha. A gente vai chegar no assunto da batalha. Aí o que aconteceu? A gente começou a fazer hip hop, a gente começou a dançar, e aí foi eu, o Alitão, Moisés, o Vitor, que hoje ele é o gari do rolê que fica na cidade aí, que faz vídeo. Mas eu não lembro, Lequim. Aí depois entrou o Elitim, aí a gente começou dançando, até a gente entrou pra igreja. Até a gente entrou pra igreja e passaram a nossa terra, aonde que a Anne... Ah, sim, a Que minha a Anne- filha conheceu Isso. vocês lá, vocês ficaram amigos primeiros do que comigo, Isso. né? Foi por Aí isso. a gente começou a dançar, aí a Anne também gostava do hip hop, gosta ainda, né? Gosta. Aí a gente começou a dançar dali, a gente montou um outro grupo que tinha meninas, que antes a gente não tinha meninas no grupo, só tinha homens. Aí veio a Danila, veio a Thaís, veio a Anne. Aí a gente foi, a Danila é até amiga da gente ainda até hoje. Eu tô curioso para quando que a Larissa foi. Não, e a Larissa agora, a Larissa é... A tem Larissa aqui- recente. É Sou recente. recente. Tá Teve certo. todo esse processo, todo esse caminho para que a gente chegasse hoje, né, Elias? Né? Para que a gente chegasse no Identidade. Isso que não Então, chega, assim, essa história aí não chegou na identidade ainda não. Não, tem Isso a gente tá muita falando de história. breakdance. Preocupa com a história longa, não, porque nós temos tempo. Isso a gente tá falando de breakdance. Aí eu vou dar uma resumida. A gente foi dançou na igreja, ficou um tempo na igreja, depois saímos da igreja, voltamos a dançar. A gente começou a resolver participar de campeonatos. A gente participou de alguns campeonatos. O primeiro a gente perdeu. Só o primeiro. Só primeiro. E depois a gente não perdeu nunca mais. Sim. Porque o primeiro foi onde que a gente
foi entender o que era um campeonato de dança, o que precisava. Aí nisso a gente foi, ganhou alguns, bastante, assim, na verdade. Varginha, BH, Juiz de Fora, Carangola, Cataguás, todos, a gente foi ganhando todos que tinha. Aí a Valéria Bruno foi, chamou a gente para fazer parte da academia dela, a gente fez parte também. A gente ganhou alguns campeonatos com o nome do Valéria Bruno, com o nome da Valéria Bruno também. Aí depois, com o tempo, na Valéria Bruno, eu decidi sair para montar a ONG Identidade das Ruas. Aí sim que veio aquele... antes era só dança. Aí a gente pegou o hip hop em geral, que é tudo que é envolvido no hip hop a gente começou a fazer. Era a dança, era o skate, era o grafite, era o DJ e era o rap. A gente começou a juntar tudo isso num lugar só. Aí dali a Identidade das Ruas nasceu, cresceu e estamos aí até hoje. Mas... Então vamos conversar um pouquinho sobre Identidade das Ruas. O que é a ONG Identidade das Ruas? Você já falou um pouco do que ela congrega, né? Uhum. Ela nasceu já como uma ONG, já com projeto, ou foi um embriãozinho que foi crescendo, ou já nasceu num projeto? Ela nasceu com uma pessoa falando que não poderia dar aula de graça na comunidade. Ponto. Quando uma pessoa virou e falou assim, para um colega meu, ele virou e falou assim, você faz aula de dança, o Adilho está ocupado trabalhando nos outros negócios, o Hélio não dava aula em outro lugar. Aí você não poderia dar aula lá no São Joaquim para a galera lá, não? Você está doido? Eu não posso dar aula de graça. E a pessoa hoje nem dá aula em lugar nenhum. Mas eu não posso dar aula de graça. Aí a pessoa falou comigo isso dentro do aniversário. Eu falei assim, não, eu vou dar aula lá. Aí começamos lá a dar aula. E assim, no início o bairro não acolheu. Foi assim, poderia achar assim, só vai ser de uma semana e depois vai embora. Mas só que aí... Criou raiz, né? Aí a gente começou a fazer aula. Só ia juntando gente, os meninos. Aí eu comecei a colocar regra, porque antes não tinha tanta regra quando a gente começou, que não era o Identidade das Ruas ainda. Sim, Aí era um projeto. Embrião, né? Isso. Aí o que acontece? Aí até que um dia eu estava vendo televisão, aí estava vendo lá, passando negócio de identidade. Aí eu chegou de noite, eu dormi com aquilo na cabeça e sonhei, Identidade das Ruas. Aí eu fui de manhã cedo, eu corri lá no Primavera, com o cara do JR, que faz parte da equipe da ONG. JRMC. Aliás, Isso. o JR está sumido, eu já o convidei para vir aqui, mas depois perdi, eu não sei por onde ele está andando, mas nós vamos descobrir. Hoje aqui eu vou passar o endereço dele certinho para vocês. Aí o que acontece? Aí a gente começou, eu falei assim, eu chamei ele de Juninho, né, gente? É JR, mas o nome dele é Mário Costa Júnior. Eu só chamo ele de Juninho. Eu falei, Juninho, eu tive o sonho de montar um projeto, o nome tem que ser esse, Identidade das Ruas. Identidade das Ruas. Ele falou assim, mas o nome é forte. Forte. Aí começamos a Identidade das Ruas. Aí nisso veio o Sandro Carrizo, veio a Alessandra Sexto, falou assim, esse é o nome de uma ONG. Por que vocês não montam uma ONG? Aí é onde que eles nos ajudaram, que a gente montou uma ONG Identidade das Ruas. Aí sim a gente deslanchou como projeto. Aí pôde coisas apresentar acontecem, projetos. né? Eu acho tão interessante isso, toda essa ideia, toda essa vontade do Adílio de estar participando, de estar acolhendo esses jovens. Aí vem mais pessoas para poder somar, Alessandra, JR, aí vem o Elitão, né? Todo mundo tão engajado em fazer o projeto funcionar. E assim, ele cresceu de uma forma tão... Não sei nem como explicar, né? De uma maneira tão grandiosa, tão bonita. Aí surgem novos projetos dentro desse projeto que é tão incrível. E assim, a gente fica muito feliz. Assim, grandes frutos surgiram. Antes da gente entrar no projeto que está lá sendo apresentado, rádio e TV, né? Rádio e vídeo, eu quero que você esclareça, então. Vocês comentavam comigo ali em off, nos bastidores, né, do Muratório Podcast, que vocês começaram a se conhecer, a se aproximarem durante a gravação do filme aqui em Murié. Correndo atrás. Foi mais uma outra coisa que surgiu através do projeto. Isso foi uma das coisas que, assim, o filme Correndo Atrás tá recente também, de coisa que a Identidade aconteceu com outros filmes também, que teve a Rainha, que a maioria dos alunos da Identidade das Ruas participou do filme, como coadjuvante mesmo. Teve outro filme que o Bruno Beneck também fez, que a gente participou também. Então, aí depois que veio Correndo Atrás. Mas, assim, Correndo Atrás veio cá na frente. Porque o Correndo Atrás virou um filme nacional mesmo, né? Que foi gravado parte em Muriaé. Ailton Graça teve aqui. Ailton Graça, Hélio de la Penha, Lázaro Ramos, Juliana
Juliana Alves, Alves, Lelezinha, Juan Paiva, Dadá Maravilha. Dada Coelho. Dadá Coelho. Dadá Coelho. Dadá Dadá Maravilha já faleceu, é, jogador. Isso, Dadá Coelho. Tonico Pereira, Isso. Rocco Pitanga. E é muita gente. Tem muita gente. E Gerson Nossa, Deiro, gente. Ailton Nossa. Graça, meu Ailton Deus! Graça. Ailton Graça! Pronto. Vocês tiveram uma convivência muito próxima, né, Adilho? Nós temos uma convivência ainda. Tem ainda. Bem próxima. Até na época surgiu para mim para poder ir embora para lá. Aí não. Aconteceu algumas coisas que não. Aconteceram umas coisas entre Larissa e a E Dira. a gente resolveu importantes. ficar. Isso. Bom, Essas coisas importantes que gerou Antônio. era muito legal. Entendeu? Bom, vocês estão juntos há quanto tempo? A gente acabou de fazer 5 anos de 5 namoro. anos. Agora, Puxa, casados, né? Sim, claro. Não tá com fé, né? Amiga, Bem casados. Ligados com fé, casado. Isso. É. A gente se conheceu na época do filme, gente, foi muito por um acaso. Porque assim, eu já tinha participado, né, do carnaval, já tinha conhecido o Adílio, mas a gente foi ter esse contato durante o período do filme, porque assim, quando apareceu essa ideia toda do filme vir pra Muriaé, eu vi, gente, o pessoal começou a gravar. Eu falei assim, o Adílio que tá por trás, eu nem conhecia o Adílio muito bem, peguei o número dele, arrumei emprestado com alguém o número, comecei a mandar um monte de mensagem. acho que foi uma desculpa. Eu preciso, não, foi nada. Eu acho que Ainda foi. não. As duas coisas. Eu falei, gente, eu preciso participar. Eu não queria, eu preciso participar. Comecei a mandar um monte de mensagem, comecei a ligar pra rádio, comecei a pedir para um monte de pessoas para poder participar. Aí eu comecei o contato com a Adílio através desse momento. E assim, eu não consegui participar, o elenco já estava todo formado, né? Já estava todo fechado. Mas para mim foi uma experiência muito importante, né? Porque assim, eu sempre sonhei em estar fazendo isso e ter ali pertinho da gente, dentro da comunidade, vendo tudo acontecendo, né? Todo esse universo de produção foi assim, inspirador. Foi a partir desse momento, inclusive, que eu comecei a fazer aula de teatro. A entrar mais na cultura Sim, do teatro, sim. da dança, da música em geral. É muito bom nós fazermos esse paralelo aqui, ou esse parêntese, melhor dizendo, sobre as filmagens em Muriaé. Porque o Adílio citou algumas antes, né? Nós temos produções em Muriaé com Euler, com Isso. Beneck, Isso. principalmente, com Scala. Carlos Scala, Scala, Scala. Carlinhos Scala. Bruno Scala também. Isso. Que é o filho dele. Excepcional. E então essa produção, aliás, né, agora o Euler realizou o 6º Festival de Cinema de Isso. Muriaé, 1.040, gente, 1.040 filmes inscritos, considerando curtas, né? Claro, Isso. só curtas de 2 a 20 minutos. E tá aí no meu Facebook, quem quiser aí olhar Elias Muratori, uma seleção de filmes que vocês podem assistir até o dia 30 está disponível. Então, fora de série. E aí também, esse eu participei, Larissa, foi filmado aqui em Muriaé também, ator o também. Quase Samba. Nossa, eu esqueci do Quase Samba. Eu Quase participei Samba. do Quase Samba também. Então nós participei. participamos em sim. sets diferentes, né, Isso. ocasiões diferentes, Quase Samba. Eu costumo brincar que eu já ganhei dinheiro com cinema. Sim. Né? Eu ganhei R$90 de E tá participação. muito bom. Quer dizer, a experiência, eu gravei do lado de Leandro Firmino, o Zé Pequeno, da Uhum. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Né? O Leandro Firmino. Muriaé é um celeiro de produções. Né? Então, e sem contar o audiovisual, os curtas, né? Que nasceram aqui. Bom, já tocamos a questão da identidade da rua ONG, e agora vamos falar da identidade das ruas, programa, Sim. projeto. Esse também nos enche de orgulho, né, Então Adílio? fala para nós. Começa com a Larissa falando, porque a Larissa é uma das apresentadoras, né, do programa lá. Fala pra gente como é que nasceu, como que tá. Vou oferecer um cafezinho para você. Eu Ah, aceito. coisa boa. Eu aceito. Com açúcar, Coisa sem boa. açúcar, com Com açúcar. Põe adoçante. um pouquinho de açúcar, por favor. Açúcar. Então, eu costumo pedir que o convidado ou a convidada mesmo coloque a açúcar que desejar, Tá joia. porque eu não vou saber medir, Tá perfeito. né? E aí eu coloco o café. E botei Pronto, açúcar com vontade, tá? Tô sabendo. A gente coloca
E aí vou servindo aqui. Enquanto isso, a Larissa pode ir falando como é que nasceu o projeto. Né, um dos grandes frutos também, Agora, né, do projeto Identidade das Ruas da instituição foi a oportunidade de se criar um programa de televisão e rádio. Né? Surgiu essa oportunidade, a gente ficou sabendo que tinha uma grade que estava vazia dentro da rede atividade. E assim, a gente foi lá apresentar a ideia de um projeto e a gente chegou, gente, foi numa época assim que a gente estava até passando uma certa dificuldade bem grande. Né? A gente não tinha nem condução na época, né, Adílio, para poder ir. Eu lembro que eu tava com a calça toda remendada na época e a gente foi se sentar com o Bruno, né? Bruno, inclusive, um beijo pro Bruno. Bruno é maravilhoso, foi assim, uma mãe pra gente. Bruno Lopes, da Mio Agência. Na época ele trabalhava dentro da fundação e assim, a gente foi apresentar para ele a proposta de um projeto. Né? Que seria um projeto de... Só dando um engajamento junto com a Larissa. Então, foi numa fase que isso era sonho para Identidade das Ruas, mas a gente não tinha nem condições de fazer. Porque a gente não tinha equipamento, a gente não tinha local. A gente, assim... porque até para apresentar um projeto é preciso de uma certa estrutura, precisa uma uma certa condição, estrutura. né? Aí a fundação estava querendo fazer isso, que assim, estava com um espaço vago dentro dessa grade deles lá. Sim. Aí o Bruno é um cara muito sensível à cultura, sabe? Ele foi, pesquisou sobre projetos e que surgiu o nome da Identidade das Ruas com eles. Gente, eu só vou voltar um pouquinho atrás. Tudo que você for fazer, faça com amor, porque vem o resultado, vem logo na frente. Deus sabe o que faz. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas Deus sabe, tá te lapidando para na hora que chegar lá na frente, você fazer tudo certinho do jeito que tem que fazer. Tanto amor de trabalho que a gente teve para trás, todos foram voluntários, que a gente não teve projetos aprovados, nem na lei de incentivo, nem nenhum aqui no nosso município. O que acontece? Mas a gente continuou fazendo nosso trabalho com dedicação, amor e carinho. Nisso, nosso nome surgiu lá na fundação. Ele foi pesquisar. Graças a Deus, assim, a gente conhece muitas pessoas. Aí na hora que foi pesquisar, todas as pessoas falou sobre o nosso trabalho. E falou sobre a minha pessoa também, sobre a Adílio e sobre o trabalho que a Adílio fazia com a ONG Identidade das Ruas. Aí nisso eles gostaram da ideia e chamou a gente para reunião. Elias, a gente estava passando aperto. Passando aperto. A gente costuma falar assim, a gente estava quase que entregando os pontos, né? Isso aí. Que é para E falar a foi palavra na feia. época de pandemia? Foi antes da pandemia, 2019, se eu não me engano. Antes da pandemia. Sim. Elias, eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus para poder sair de São Joaquim e ir na fundação. Ele teve que ir a pé. A gente estava sem almoço, sem Nós nada. não tínhamos tomado café da manhã, já estava no horário do almoço. O Bruno falou com a gente assim, inclusive, no finalzinho. A gente vai voltar um pouquinho, mas na hora que a gente estava indo embora, ele falou: vocês estão indo embora, vocês não comeram nada. Chamou a gente para poder almoçar. Ainda o primeiro contato que a gente teve com ele. E assim, ele foi de uma humildade, sabe, de uma sabedoria, de uma sensibilidade para poder nos receber. Naquele momento, ele uma mesa enorme, né? Uma mesa muito grande. E assim, ele é uma pessoa que estava trabalhando ali, a gente chegou todo simples, até com vergonha, ele costuma citar isso, né? Assim, até acanhados, né, para poder apresentar o projeto. E ele assim nos escutou e falou assim: pode falar tudo. A gente está aqui conversando de igual para igual, e foi muito importante. Eles nos deu uma oportunidade, sabe? Poderia muito bem não nos ter recebido, né, naquele momento, ele ter nos enxergado assim: gente, dá uma oportunidade para ele, será que vai dar conta? Não, ele realmente nos escutou, teve a sensibilidade, né, de entender as nossas necessidades, as dificuldades, o momento, e acreditou realmente no que a gente poderia fazer. E assim, nos deu a oportunidade de estar fazendo isso hoje, né, Adílio? Deu essa oportunidade. Se não tiver quem ouve... Sim, com certeza. Aí se transformou Aí não, ele pegou essa ideia, levou para um outro cara que a gente vou agradecer aqui agora, que é um cara que veio de São Paulo para Muriaé, não conhecia a gente, mas comprou a ideia, que é o Zé Alexandre, que é o diretor lá da fundação, que ele foi, comprou a nossa ideia, gostou do trabalho do projeto e falou assim: não, vamos fazer a parceria com eles. Aí essa parceria surgiu, a Identidade das Ruas, graças a Deus, está sendo um sucesso, muita gente está gostando do nosso trabalho, tanto na TV quanto no podcast. Aí nós brincamos lá no início, né? Que tipo de convidado vocês priorizam? Claro, todos sobre cultura. É bem assim geral ou tem
A gente fala Um cultura. corte aí nessa cultura. A gente fala de cultura de periferia, né, em principal, mas assim, a nossa ideia mesmo como projeto é abranger todos os projetos. A gente fala do social, a gente fala do cultural, do artístico, né? Porque assim, eu acho que a arte não é uma só, não é única, não é exclusiva. Então, assim, a gente tem que ter a oportunidade de estar conhecendo todas elas, todas as culturas, até as que não nos pertencem, as que a gente não conhece. A gente vai enriquecendo, né? Tanto para a gente mesmo é enriquecedor, quanto para as pessoas que nos assistem também. E para as pessoas que participam. Porque, assim, vira uma junção, né? Uma união. Pessoas se dando as mãos mesmo, participando. Porque, assim, a partir do momento que a pessoa vai participar do programa, ela começa a se interessar, ela assiste os próximos programas, assiste programas passados. E é muito interessante Pois isso. é, depois eu quero que vocês deixem um endereço. Eu já sou inscrito no canal Identidade das Ruas, já toquei no sininho, a vantagem de vocês aí se inscreverem e tocar no sininho, porque a identidade produz lá, cai e ó, o aviso chega para mim. Sim. E eu também sou inscrito no Feliz Laboratório, tá? Muito bom, aí. muito bom. Tanto eu quanto Identidade, e como eu tomo conta da outra rede lá também, eu sim. me inscrevi também lá pela outra rede. Vocês têm noção de quantos programas, claro, vocês vão ter, quantos programas vocês já fizeram do Identidade? Meu Elias. Deus. Então, hoje eu estava fazendo a conta de rádio durante, tá fazendo 65 programas. 65. 65 programs. É por semana. 2 por Dois semana. por semana Dois de por rádio semana. e um por semana De de TV. TV. Estou falando só de rádio, 65. 65. De TV tá com 32. 32 programas de bastante TV. programa. Pra você Então, pensar que é isso tudo muita são pessoas, produção. né? São projetos. Muita E E assim, só pegando, voltando um pouquinho, assim, um dos nossos focos é pegar aquele pequeno artista lá, que tem um projetinho pequenininho lá, que tem muito pouca Mostrar. visibilidade, trazer ele, mostrar, falar do projeto. E quando a pessoa chega lá para poder falar com a gente sobre o projeto, tem vezes que a gente emociona. Porque estava querendo uma oportunidade, é igualzinho a gente teve aquela oportunidade lá com o Bruno, ele Sim. também estava querendo essa oportunidade de poder expor, Vai poder vocês falar. negarem agora. não, Nunca. jamais, jamais. Nunca. E a ideia do programa é toda essa, né? De dar voz a Descobrir projetos. os talentos, Sim, né? descobrir, Talentos. dar voz. E assim, a gente tem voz. Gente, você para pensar que é uma instituição que surge dentro da comunidade, uma comunidade carente. E assim, a gente tinha tudo para poder dar errado. A gente hoje, né, tá em um lugar de ascensão, de poder falar, de poder apresentar, né, de dar oportunidade para outras pessoas para poderem apresentar os seus projetos. Gente, isso é enriquecedor demais. Isso é muito bom. Demais. É gratificante demais para mim. Toda vez que eu chego lá, gente, a gente recebe os projetos pequenos, projetos grandes. A gente fica assim, meu Deus, o quão bom, o quão maravilhoso Elias, é isso que a gente está a gente produzindo não- Tem aqui. muita produção. Nós falamos do cinema, Sim. né? Uhum. Do audiovisual. Mas o que tem de produção na área da literatura, na área da música, Sim. e a música em todos os segmentos musicais. Olha quantas bandas nós temos em Muriaé. Sim, muita Né? coisa. Quantos voz e violão nós temos em Muriaé, hein? São assim, Tem cantores de rap, cantores de de funk, tudo, todos os de segmentos. MPB, que é a voz e violão, tem os que vai pro meio forrozão, tem o sertanejo. A gente levou uma dupla sertaneja lá que a gente amou, e que é o Marcelo e Wesley também, assim. Sim. Pô, que E lá do São, beleza, e o porque- Wesley é do São Joaquim. O Wesley, não, mentira. O Marcelo que é do São Joaquim, do lado nosso lá. Ai, que E assim, show. E eu tô convidando uma outra dupla, tá convidado, aliás. Isso. Ele me enrolou um pouco, ai, tô com a garganta meio de... nós vamos remarcar? Eu falei, tudo bem, vamos remarcar. Mas vai vir, né? Mas claro que Tem que vai, vir. porque eu gosto muito e nós temos que valorizar essa coisa, né, da raiz, Sim. né, essa música raiz. E só mais uma coisinha, Alice. Eu gosto. A Alice fala mais que eu, mas eu também gostando de falar. Eu tô gostando de falar. Muito bom, Ó, né? Porque 40 assim- minutos vai ser pouco, eu quero 1h30. 1h30 de programa. Porque fica por trás das câmeras lá, gente. Aí hoje tá tendo a oportunidade de É, estar de frente. eu tô Então, mostrando pro ele Brasil fica na hoje. produção. Gente, me vê. Eu tô aqui. Então, Elias, olha que coisa interessante. Eu, voltando bem lá atrás, eu fui adotado por uma família que eu não sabia quem que era, que voltei para Muriaé com certa idade, e conheci, e dentro dessa família eu conhecia a cultura. Depois vim para Muriaé, eu embolando tudo, sem saber o que que era. Conheci a sua filha, que depois conheci você, que o que acontece?
gente sem saber, assim, saí de uma família, entrei na sua família sem saber, a cultura foi me mostrou quem era vocês. Correto. E isso tudo é Olha capaz, só. isso é cultura. O que Tá acontece? bom. E que aconteceu muito mais coisas nesses programas de Identidade das Ruas que a gente está fazendo, é que de pessoas próximas ligadas a gente, e tava lá, você é parente de falando, então, sim. Falou, é minha irmã. Mas ela é minha tia. Falei, eu não sabia. Então, assim, Parentescos. foi isso que vai acontecendo. Foi isso que aconteceu mesmo, foi com a Val Black. Pois é. Eu assisti um programa que vocês fizeram, que foi, eu não sei falar o nome deles, mas um casal de cantores que viajam pelo Brasil afora. Nossa. Barra de Fada. Barra de Fada. Isso, Eles são maravilhosos. gente, que coisa. Eu falei, gente, como é que Larissa Adílio, como é que essa produção do Identidade da Rua descobriu essas pessoas? Conta pra gente. Isso é o olhar. É assim, a gente, quando tem aquele olhar sensível à cultura, estava lá no Gastronomia da Serra. Eu vi eles lá, aí eu vi eles tocando e falei assim, poxa, achei muito lindo. Só que lá eu não troquei de ideia com eles, não. Cara, que história. Eu não troquei ideia com eles. Eu filmei, tirei foto, assim, eles, assim. Mas eu não troquei ideia, não teve muita gente. Ele estava todo abafado ali de gente ali em cima deles. Vim embora para Muriaé, trabalhei, vim embora para Muriaé. Estou passando para poder trabalhar na Fundarte, não tem problema. Na Fundarte, na prefeitura. Isso, você trabalhou lá. Isso, eu trabalho lá ainda. Né? Tá. Hoje estou trabalhando lá ainda, né? Aí você trabalhou um tempo, depois Isso. afastou Eu trabalhei com o José Braz e com o doutor Aloísio. Aí na hora que veio gestão, pode falar o nome dos prefeitos? Claro que pode. Quando veio gestão do Grego, a gente saiu. E depois, agora, com o José Braz, a gente voltou. E o doutor Marco Guarino está mantendo a gente, porque ele gostou do nosso trabalho, entendeu? Perdemos a Gilca lá. Perdemos a Gilca, mas Mas ganhamos a van. Ganhamos a Vânia. Perdemos a Gilca para coisa que é maior, que é a Sim, família. que é a família, Netinhos verdade. chegando aí, ela queria ter mais Muitos tempo que ela. netinhos, Muitos. inclusive. Pois é, eu tô vendo, você está numerando os netos Não, aí. e foi tudo pensado só. O pessoal falou, é um combo. Vamos Aí, Pô, ver. eu te cortei agora. Não tem problema não. Aí eu passei perto do barzinho, estava o pessoal lanchando. Eu passei e voltei. São Eu eles. falei assim, Por eles. um acaso. Eu fui prender. Dá licença. Fada. Eu vi vocês lá em Pirapanema, eu queria conversar com vocês, convidar vocês para o nosso programa. Vocês topariam? Olha Ela falou só. assim, qual é o programa? Eu falei assim, a gente tem um programa que é na Rádio Muriaé, que era no 96, e um programa de TV também, que é na Atividade. Que antes era só tudo atividade, né? Aí eles falaram assim, vamos conversar. Me passou o WhatsApp. Mas eu achei que nem ia responder. Aí eu fui, já cheguei na Fundarte, já mandei mensagem para eles, assim, perguntando de novo. Aí eles falaram, vamos fazer então. Que legal, fomos, amei aquele fomos programa. fazer. E a Mas gente virou também amigos. amei com o professor Natan. O professor sim. Natan. E é meu professor de português, porque eu estou precisando de algumas aulas. Professor Natan, também vai ter a oportunidade de um dia vir aqui. Com certeza, conversar nossa, com vai a ser muito bom, gente. inclusive. Eu fiquei conhecendo o professor Natan no Luau Poético, que a Iris organiza Sim. de 2 em 2 meses, lá na Casa Nandi. Uhum. Só que agora já pulou mais de 2 meses, porque teve a campanha eleitoral, né, no primeiro turno e tal, mas agora é capaz de ter algum breve por aí. Descubro lá professor Natan, aquela sumidade, né, apresentando conteúdo, poesia dele, autoral, eu já tenho... Caramba, que coisa. Elisa, o senhor me lembrou de uma coisa. O senhor participou também de 2 eventos nossos, ficou muito legal. Um foi junto com as escolas e um foi lá no Gregório de Matos Guerra, que é o sarau poético que a gente fez, sarau de poesia. Sim. Foi no Gregório de Matos Guerra e literatura avançada, que foi no Teatro Belmiro Vilas Boas, junto com as escolas. Gente, o livro ainda não saiu porque a pessoa que ia ajudar na época para poder fazer os livros, depois chegou nos outros dias, tá fora, mas as poesias tá toda guardadinha lá em casa e já tem plano para ela agora, junto com a parceria com a Iris. É a poesia declamada, né? Isso, era poesia Eu declamada. ganhei uma medalha lá, porque eu declamei uma poesia, não de minha autoria, mesmo porque as minhas não são tão assim, Pelo amor de Deus, né? gente. mas ganhei uma medalha lá, porque eu ganhei como melhor interpretação. Na minha faixa, né? Fora de estudante, fora Isso. dos velhos lá, sei lá qual categoria que era lá. Não falo não que eu tô chegando certinho, então não existe velho não. Pois é. O programa, ele tem um prazo determinado? A gente tem um prazo determinado, sim. A gente foi um projeto, gente, isso é muito importante dizer, a Lei Rouanet,
uma das leis muito importante para os pequenos projetos também. Precisa tá? voltar, não precisa? Precisa muito Puxa voltar. vida. É assim, a Lei Rouanet, ela consegue ajudar alguns projetos, não só a Lei Rouanet, como a um que não tá, que não, como que eu falo quando a pessoa não, ela foi votada, foi aprovada, mas o governo Sancionada. foi sancionada também, mas só que o governo Voltou atrás. atrás e Isso, como que eu falo? Dissancionou. Isso. Então, esses tipo, ó, Fundo FEC, Lei Rouanet, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, tem Alcir Pires Alcir Vermelho. Pires Vermelhos, que é municipal. Agora virou Então, fundo de cultura. Fundo de né? cultura. Gente, essas leis são importantes demais para o pequeno produtor, porque ali ele vai ter um pequeno incentivo para poder, não é pegar dinheiro para eles não, para poder comprar uma camisa, para poder comprar um tênis, uma caixinha de som, ou um microfone, ou alugar um espaço, ou quem vai dar aula de dança, comprar um espelho para poder fazer a coisa para a comunidade, para os adolescentes, para as famílias, para poder tirar aquelas pessoas lá da Vulnerabilidade. Eu queria falar difícil, não consegui. Obrigado, Elisa. Social, porque nas comunidades precisa. E se não tiver essas leis, a gente vai fazer de graça, vai, mas a gente não vai ter o equipamento suficiente, uma estrutura suficiente para poder a gente fazer isso. Então, pessoas do governo, aprovem e deixem as nossas leis em paz, porque ela ajuda muita gente. Vão não voltar, é para vocês, leis não. boas Tá? vão voltar. Isso Desculpa, é muito Elias, importante. tá? Eu Não, falar isso dessa forma, porque eu fico muito triste quando eu vejo governos aí tirar o dinheiro que é para beneficiar várias pessoas e comunidades. E a desinformação também, né, Adílio, quando a gente fala Desculpa, disso. tá, Elisa? Muitas Não pessoas tem desculpa, criticam. nós temos é que botar essa boca no trombone mesmo, nós temos que cobrar e fazer voltar. Mas nós estamos pertinho, dia 30 tem novas eleições, Isso. daqui a pouco tem novas posses e nós vamos conseguir A voltar. gente fala também da desinformação. Muita gente critica as leis, não entende qual que é o fundamento, né? Qual que é a base, para que serve. E assim, uma das coisas, quando a gente fala de desinformação também, uma das coisas que eu gosto muito de citar, né? Eu cito bastante também no programa, é assim que muita gente não sabe, muito produtor, né, fazedor de cultura, não sabem que essas leis existem, né? Sim. Não sabe dos direitos que tem. Então, assim, deixa de produzir muita coisa, ou assim, produz com a maior dificuldade do mundo, sendo que existe recurso para poder, né, pelo menos facilitar, pelo menos de pequena forma, né, a produção desses projetos. A gente cita, por exemplo, o projeto, né, uma instituição, a ONG Identidade das Ruas. O Adílio custeava tudo que era necessário dentro do projeto. Aí você precisa pagar uma conta de luz, você precisa pagar uma conta d'água, e assim, aí você precisa de uma estrutura para poder receber esses jovens. Como é que faz, gente? Se funciona dentro da comunidade, assim, se você tiver um lanche para você receber, você, assim, você transforma a realidade de muitos jovens, muitas crianças. Larissa, Adílio, eu trouxe o Euler aqui, e nós batemos um longo papo também sobre as produções dele, e o próprio Euler lembrou de uma coisa, e aí vou dar o exemplo. O 6º Festival de Cinema, com 1.040 filmes inscritos, 1.040 apoios por esse Brasil afora. Instituições, empresas, mas instituições públicas também, prefeituras, fundação de cultura e tal. Se não fosse isso, não teria essa produção. Porque aí o Euler deu um exemplo. A gente não assiste curta-metragem no cinema. Não existe bilheteria para curta-metragem. O filme, o longa-metragem, você às vezes gasta muito nele, mas depois você bota ele no cinema, você cobra ingresso para resgatar um pouco do dinheiro. O audiovisual, né, o curta-metragem, ele não tem isso. Então, se não tiver o poder público, empresas que valorizam a cultura, se não tiver esse financiamento, esses projetos, não existe produção. E não havendo produção, não existe registro da cultura local, regional, nacional. Nós tivemos produções maravilhosas. E assim, tivemos produção de Cataguases, de Leopoldina, de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, de Babacena, lá, e foi Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, é isso. Só dar um parabéns para uma lei aqui. Ancine, parabéns por vocês resistirem. Porque a Ancine resistiu e está resistindo, mesmo que ela teve bastante corte, mas ela está resistindo. Eu estou falando isso porque merece receber os parabéns.
Com certeza. E vamos. Fora desse projeto Identidade das Ruas, a ONG tem mais algum projeto em vista? Tem projeto sendo aí, está em embrião para ser apresentado? Ou não dá, nós temos que cuidar desse que está em. Então, A gente tem um carnaval, tem um né? carnaval. Sim, claro, né? A Vamos gente falar desse tem, carnaval. tem as aulas de dança que vai voltar, não comigo, professor, mas vai voltar. Tem a arte terapia também que vai voltar, vai vir. A gente também está com a intenção de trazer a capoeira também, né, para o projeto. Também vai ser Isso, muito, a capoeira muito pro projeto também, assim, já tá tudo certinho. A dança de salão a gente tá encaminhando para poder vir com a dança de salão para as pessoas da comunidade, para as mães também, não só para os alunos menores, mas para as mães também. A gente tá tendo esse diálogo assim. Então, tem esse projeto engatilhando de novo, porque a gente já tinha aula de dança, mas na pandemia a gente parou de tudo e depois a gente não voltou. Pois é, a escola de samba de São Joaquim, Unidos de São Joaquim. Unidos de São Joaquim, ela nasceu também a partir de um Do trabalho Identidade de das amigo Ruas. de Sim, é um braço, né, de identidade, muito é um importante. braço. Isso. O povo lá da comunidade falou assim, a gente não tem um carnaval, vamos sair em carnaval? Eu tenho um problema. Eu não sei falar o tal do não. Não. Que A gente bom não por tinha isso. nada. Que bom que você não falou. A gente não tinha nada, mas a gente falou o sim. O sim, a gente foi correndo atrás. A gente fez almoço beneficente, a gente ganhou. Aí teve pessoas que deu carne, deu arroz. A gente fez almoço para poder arrecadar dinheiro, porque hoje tem a Liga Carnavalesca, que é uma das entidades muito boa, eu faço parte dela também. Mas a gente precisa ter uma etapa. Licamur. Isso, a gente precisa ter uma etapa para poder a gente provar mesmo que a gente quer fazer o carnaval e entrar dentro dela. Então, para a gente receber um pouco do recurso, que antes era muito pouco. E hoje ainda continua sendo pouco mais, é um pouco maior do que antes. Já dá uma ajuda maior. Isso. Aí a gente falou, vamos. Aí a gente conseguiu, fizemos arroz, comida, a reveria lá, vendemos. A gente acho que os conseguiu jovens juntar. participando, os jovens da comunidade participando. A gente conseguiu juntar, acho que foi uns R$4.000 na época. A gente foi para Itaperuna comprar camisa, comprar pano. A gente não entendia nada de carnaval. Nada. A gente pegou e saiu. Isso com todos os alunos, com mais de 60 alunos. Eu lembro que quando não tinha ainda nome de escola, era bloco do São Joaquim, bloco e tal. Aí a gente saiu até na época saiu com o Hulk, com o cara que tá de Hulk na época. Foi a sensação. E é isso, Adílio, eu escuto até hoje muitas críticas, prefeitura, ficar ajudando essas coisas de escola, gente, olha quanto movimento da economia. É muito importante falar isso. Isso é muito importante. O movimento da comunidade, o entrosamento de pessoas na comunidade, isso gera a cultura carnavalesca, mas gera a amizade que ali se fortalece. É um espaço de acolhimento também para os jovens, para as Você não famílias. sabe costurar, o Adil não sabe costurar. Quem que costura as fantasias? Tem as mulheres do bairro lá para costurar. As costureiras. Sabe o que é importante? As pessoas, quando vai criticar, elas têm o direito de fazer isso. Mas primeiro vai entender o que está acontecendo. Sim. Vai lá, porque hoje, dentro do carnaval, a Joyce Santos, ela aprendeu a fazer um monte de coisa, hoje ela é gerente do IBS. Geral do IBS. Olha bem. Alex fazendo moda no IFET. Larissa aprendeu a administrar bastante coisa, hoje é administradora da Catucai, formada em administração. Sueli está formando agora também na faculdade. João Carlos não tinha uma máquina de soldar, não tinha nada, é um soldador hoje de mão cheia. Dentro desse trabalho a gente conseguiu comprar uma máquina de solda para ele. Porque a gente fala de projeto cultural, artístico, as pessoas, gente, não necessariamente a gente está fazendo arte, né, fazendo aula de dança, que a gente vai virar dançarino, mas a gente cria possibilidades, né? A gente expande horizontes quando a gente mostra para o jovem, né, da comunidade, da periferia, oportunidades, né? Aquele espaço de acolhimento, de troca. E assim, uma coisa que eu acho muito legal quando a Adílio cita isso, é porque tem muita gente que começou dentro do projeto quando criança e que são amigos até hoje, criam Cresceram vínculos. ali dentro. Sim, e é muito importante, os alunos da Adílio chamam ele de pai até hoje, entendeu? Eu acho muito bacana. Eu me sinto velho nessa hora, mas eles estão tudo grandes. É muito louco, mas assim... Mas eu citei nomes aqui, tem muito mais. Claro, esses nomes, certeza. esse que pegou uns grandes destaques. Sim.
Mas tem Inclusive, o Alex, ele começou na época que o carnaval surgiu, ainda quando era bloco, e hoje é o carnavalesco da nossa escola, e assim, dos grandes carnavalescos. Ele vai ser um dos aqui. maiores carnavalescos ainda da nossa região toda aqui. Sim, Eu espero que um ele seja dos do Brasil. grandes. E ele, assim, Por de falar nisso, inteligência. já existe alguma discussão? Ali, Camus já tem discutido carnaval para o ano que vem? Então, estamos Não? conversando Tá ainda. conversando Estamos ainda. conversando para ver possibilidades, como que vai ser. Sim. Mas o carnaval, eu acho que é uma das culturas que tem que ser, que faz aqui Quer no mais um Mulher. cafezinho aí? Menino, tá muito bom. Vocês estão vendo que eu não paro de beber, não. O Tá meu- ótimo, o meu- ainda tem. O meu até acabou, daqui a pouco eu quero mais um pouquinho. Tá. É um- Fui eu que coei, tá? Não, eu achei Maravilha. ótimo. Muito bem feito. Muito bem passado. O carnaval é uma manifestação cultural que não pode deixar acabar. Não Sim. pode, gente. Não pode é muita acabar. coisa. É porque também a gente fala das críticas com relação ao carnaval, porque as pessoas não se atentam sobre, gente, não é sobre um momento exclusivo, não é sobre só participar, passar uma hora, né, durante a avenida, desfilando, mostrando roupa, não. É muita produção, sabe? A gente fica ali se dedicando, entendendo como produzir, igual a gente Claro. fala, a gente não tinha preparação. Aí vem o Alex, que também aprendeu do nada, sozinho, e vem nos ensinando, ó, eu quero que rola assim, 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 assado, e a gente vai tentando fazer, dá errado, a gente desmonta e refaz, entendeu? É sobre esse espaço de troca, isso. é a movimentação da economia, e outra coisa, é a aula de história. Se você parar para poder pesquisar e entender, gente, o samba enredo nada mais é do que a contação de história. Uma contação de história muito interessante. Pode pegar todos os temas do São Joaquim, assim, tô falando de São Joaquim porque é onde que a escola que a gente criou Sim, junto. mas Todos os temas têm suas histórias. É, Ou a gente vai falar do com negro, certeza. a gente vai falar da Amazônia, ou a gente vai falar dos indígenas. E tudo é estudo A gente também, vai falar da né, Amazônia, tá, gente? Dos indígenas. A gente fala todos esses temas todinho, e mostrando a realidade como era e como tá a vivência de hoje. A gente busca nosso tema de raiz. A gente fala sobre as matrizes africanas, a gente vai falando. Porque a gente fala sobre a Bahia do a gente, Nordeste. isso, que a gente tá Sim, buscando, tudo a que gente quer buscar estuda sempre. pra poder Elisa, eu vou trazer isso. só mais um direitinho aqui pro nosso público. A gente vai buscando mostrar a cultura, o respeito que a gente tem que ter Respeito. com o nosso meio ambiente, com a nossa Amazônia, com a nossa mata, com nossos animais, com o nosso povo indígena, que Muriaé é uma terra indígena, que tem um documentário que foi feito aqui em Muriaé, que tá começando a ver ontem, que fala sobre os indígenas aqui de Muriaé, os puris. Então, a gente precisa, todos nós, respeitar isso, entender, porque a gente precisa viver bem. Então, a gente contar essas histórias no carnaval faz muito bom para E as o pessoas carnaval, entenderem. olha, você quer ver? O carnaval, o carnaval vai apresentar lá no distrito. Ó, precisa de um transporte. Aí o dono do transporte está ganhando a Sim, gasolina. com certeza. Precisa de um lanche. Aí a padaria que produz o pão está ganhando. Quem produz, quem vai fazer. Tem tudo, gente. Tudo, Movimenta com a certeza. economia. Você imagina os desfiles na Praça João Pinheiro, movimenta os bares, Todos. aquela região Todos. toda ali. E né? fora que lazer, gente, lazer, momento de lazer, Lazer. tanto para a comunidade, falo principalmente para a comunidade, que está em situação mais carente, né, vulnerável. Sim, é. Assim, a gente precisa de lazer. Lazer é saúde pública também. A gente não Isso fala aí. muito sobre isso, mas gente. Não é só sobre trabalho, não. A gente tem que ter esse momento de curtir, né, de se apropriar do que é nosso, da nossa Claro, cultura, das nossas é raízes. isso que tira as pessoas, né? Como é que chama? Tem um ditado que cabeça vazia, é a oficina do diabo. Isso. Tira, enche a cabeça do jovem, do adolescente, da senhora, da vovó, de coisas boas, de produção. Isso, Né? com E aí não certeza. pensa Isso. coisas. É tão legal que assim, você chegava às 10 horas da manhã, tava cheio de alunos lá fazendo fantasia, ajudando. E todo Você mundo chegava gosta 10 horas da de noite, eu tava lá Tava lá fazendo. também. Se você não mandasse embora, eles ficavam lá fazendo. Isso, e assim, é muito legal, porque assim, dá umas briguinhas, gente, mas assim, é porque tá ali em contato. Claro. Não tem como são várias cabeças Tem pensando um monte de junto, irmão então na não é família, bom. um monte de É, briga todo briga. dia. Mas é muito gostoso também, porque é muita diversão, sabe? Mas, Todo mundo se assim, divertindo. eles dão aquelas brincando. briguinhas até quando eu chegar, não é que eu chego, acaba. Acabou. Acaba. Aí Opa. acaba. Chegou. Papai chegou. Mas desse ele jeito. pior que é desse jeito. Mas Eles tinham um negócio que eu, assim, a maioria deles eu consegui cortar disso deles. Eles tinham uma discussão, em vez deles resolver entre si na hora ali, não. Chegava. Eles chegavam em Tadinho. casa e iam pra rede reclamar social. pro papai. Não, pra rede social. Em vez de Ô, saber lugar de ficar Facebook. discutindo uma coisa, aí eu chegava lá, via aquele negócio, ó, Tem disso. acabou o assunto aqui. E acabava. E comentava lá e acabou. Acabou. O último comentário era meu, acabou o assunto aqui. Sim. Acabou. E foi muito.
Quem quiser identificar na internet aí o endereço, identidade das ruas, como que tá o endereço eletrônico? Eu vou deixar a porta-voz falar, porque a porta-voz ela fala direto Fala pra sobre os nós. nossos canais. Gente, lá no Instagram vocês conseguem nos achar através do @Identidade das Ruas, @Identidade das Ruas, tá? É um nome todo colorido, muito lindo também, Tem bem uma arte simbólico, bonita significativo. no nome, Isso, A isso. gente E representa lá toda a no- diversidade cultural que tem no nosso país, né? Sim, com certeza. E é muito legal porque assim, gente, a gente recebe de tudo lá no nosso programa. A gente fala sobre arte, sobre cultura, sobre sociedade. Então, Sobre é muito bom. literatura, Sobre livro, literatura, é pro tudo. povo. A gente consegue abranger tudo, tudo. Porque Muriaé é uma cidade muito rica. Tem muita coisa pra gente poder Isso. falar, pra gente poder apresentar. E lá no YouTube vocês conseguem nos achar através da Rede Atividade. Isso. Aí vocês nos No procurem lá, YouTube, conseguem achar. Rede Atividade, vocês É. estão hospedados dentro da Rede Atividade. Isso, mas E só na- procurar a Identidade das Ruas E também. quem consegue tiver no nos seu achar. carro de terça e quinta à noite, pode Isso. ligar o rádio na 96 Ah, FM. 96 FM consegue nos Pode, escutar. você vai Qual estar lá horário? 20 horas. 20 Às horas. 20 Às 20 horas. Gente, teve um dia que eu falei com uma pessoa assim, a gente pode marcar 8 horas. Aí a pessoa perguntou pra mim, é da manhã? É, 20 horas. Então por isso eu já falei, Também não 20 precisa horas. falar 20 horas da noite, né? É, Mas só 20 horas. É verdade, sabe? né? 20 horas da noite, é 20 horas. 20 horas, 20 horas, 20 horas. 20 horas. Não precisa. Ó, essa pessoa me corrigindo de novo. 20 horas e 20 horas, como sabe. Eu não tinha. Eu quero deixar vocês muito à vontade. Ah, estamos. Porque se vocês disserem assim, o Elias não tocou nesse assunto e gostaria de colocar, fiquem à vontade. O estúdio é de vocês. Gente, é tanta coisa pra poder falar, né, Adílio? Primeiro, Pois é. assim, eu vou agradecer, mas eu vou agradecer porque eu sou a pessoa que fica sempre atrás da câmera, não tem essa É oportunidade verdade. de estar aqui. Então, sempre é ela, a Gláucia e o Marcelo Luiz, sempre tá na frente da câmera ali. É o Marcelo, manda um Marcelo. abração para o Marcelo Marcelo. Luiz. Beijão. Beijão, meu amigo Marcelo. Eles que são nossos porta-voz na rádio, na TV. Então, eu fico muito por trás, assim. Eu queria falar mais. Glaucia A e Rejane. Gláucia. Eu queria falar mais, mas deu pra entender porque era apresentadora, né, gente? Ah, Eu tento Olha falar. aí, brilhante, viu? Eu fui no programa Identidade das Ruas e ficamos conversando 1 hora, né, Larissa? sim, 1 hora. 1 hora. E renderia mais, tá, gente? Foi uma delícia. E é interessante, muitos dos convidados, quem consegue levar para lá é esse camarada. Isso, tem outra coisa que a gente não fala. Essa Ah, lista de gente, contatos aí, rapaz, Pois a gente tem é. que buscar todos, mas a gente consegue, claro. tem muita, como a gente Eu acho que disse, eles tem me dão artistas. muita credibilidade. Gente, Dá. pare com isso. Não, tem Pare que com dar. isso, eles me dão muita Porque- credibilidade. Não, porque Mas isso é o fruto do merecido. trabalho com amor que a gente fez durante um bom período e a gente ganhou tanto respeito de todas as pessoas. Você já tem, assim, pessoas que conversam com vocês, eu gostaria de ir e tal, que se oferece para ir? Demais ali. Tem demais ali. E pode ficar à vontade para poder se oferecer, porque a Claro. ideia do programa, como eu já disse, é apresentar novos projetos, é a gente poder conhecer, a gente poder discutir, dar voz, né? Ter voz e dar voz também. Então, assim, se a gente não conhece todo mundo, todos os produtores de arte, de cultura. Então, assim, vocês se apresentem pra gente ter a oportunidade de apresentar vocês pro mundo. Se não tá no meu Instagram, gente, ou no minha rede de contato aqui, tá o Instagram do Identidade das Ruas. Manda um direct lá. Se eu não ver, Isso. o Bruno vai ver na hora lá, a gente vai responder, a gente vai estar conversando. Isso aí, É porque a porque- gente não consegue, às vezes, lembrar de É, todo com mundo, não certeza. conhece Não todo conhece mundo que todo mundo. produz. É assim, é muita coisa que a gente faz. A gente trabalha tanto na Fundação de Cultura e Arte, que é a Fundarte. A gente trabalha particularmente nosso trabalho particular. E também a gente faz o nosso programa de rádio e de TV. Então, são muita coisa que a gente está na nossa cabeça, que eu trabalho com comunicação na prefeitura. Entendeu? Aí é muita coisa que a gente tem que pensar muito Muita rápido. coisa, muita Às vezes, alguns amigos assim pode passar batido na minha cabeça. Mas se me dá uma cutucada, é igualzinho o Bulinho. O Bulinho foi lá e me cutucou. Teve o Valbert já falou comigo. Quando o David foi também me cutucou, você nunca me convidou. Agora tem. Como é que chama aquele menino que canta funk que teve lá agora? Que eu até esqueci o nome dele agora, gente. Gente, o Eu esqueci. Gente, eu vou colocar. Guariba, ele disse Guariba. Esse Guariba lá de Teixeira de Freitas. Isso. Me mandou Olha. mensagem.
Adílio, que você não me convida a participar. Eu falei assim, não, vamos Sabe validar. uma outra coisa que a gente não citou aqui? Gente, a gente fala do Identidade, né? A gente fala do Muriaé, região, mas sim, a gente já recebeu gente em diversos lugares, a gente já falou com gente em Paris, a gente já teve a oportunidade de entrevistar o Hélio de la Penha no nosso programa, um dos primeiros programas. Isso, foi o Hélio de la Penha. E Paris, foi a Bru, que é Foi a Débora, Bru, que é mas o modelo. nome dela é Débora. O Hélio de la Penha, que quando teve em Muriaé, falou do túnel ali, né? Lembrava os arcos da Lapa, né? Isso. Sim. E sobre aquela pintura lá, gente? Você viu Você que não o via Adílio... todas as críticas feitas. O Adílio né? fez um post, inclusive, que chegou a quase 100 mil visualizações. 100 mil visualizações. Foi muito comentário, ele foi muito procurado, muitas pessoas mandaram mensagem para ele. E assim, eu acho que a gente tem que se posicionar, sabe? É muito sobre empatia. A gente fala, gente, a gente viu que não foi só expressar opinião. Tem uma coisa chamada expressar opinião e tem uma outra coisa que é ser invasivo, deselegante e, lógico, crítica racista maldosa. e preconceituoso. Porque Crítica assim, maldosa. a gente escutou diversos áudios. A gente teve muita coisa que não saiu na mídia. E assim, eu fiquei horrorizada. E assim, eu não preciso necessariamente ser negra para poder apoiar alguma coisa, não. A gente tem que ter empatia. A empatia não dê, né? Criticaram, por exemplo, o preto velho que foi pintado lá. Se fosse um branco velho, Nem alguém sairia criticaria? essa discussão. Nem Elias, surgiria. essa foi a minha pergunta. Nada. Na hora que falou lá, eu falei assim, e se fosse meu pai? Pois é. E se fosse eu? Daqui uns dias eu sou um preto velho. Daqui uns dias eu sou um Pronto. preto velho. Sim. E Não, se fosse eu? e outro absurdo, Posso que eu atinei para isso poucos dias agora. Pode falar. Vou dar só uma cutucada aí. Pessoal, nós somos uma terra indígena. Vocês estudam a história. Para vocês entenderem a imagem do meio, por favor. Nós Tá? somos indígenas, descendentes de indígenas, dos puris, dos botocudos que existiam por aqui, essa região inteira. Somos descendentes dos afro, gente. Inclusive- Essa terra nossa aqui foi construída por escravos. Inclusive, o túnel foi construído com a maioria com pessoas negras, tá? Tenta ver um pouquinho Pois lá. é. Mas o outro absurdo que eu me dei conta, agora bem recente, aquela figura, né, que está bem central ali. Ah, é um menino que botaram saia no menino, arco-íris, forma saia. Olha, o menino está com uma Maria Chiquinha desse tamanho de cada lado aqui, assim, olha. É uma menina com Maria índia. Chiquinha desse tamanho. É uma E eles índia. afirmando que é um menino de saia. É uma Índia buscando a nova Sabe- geração agora. Sabe- Entendeu? Pegando sabe- aquela Coisa. pegando o passado e sim. chegou até no patinete. Tem a... Só que resolveu o patinete de É madeira. uma menina de patinete com a Maria Chiquinha virada para cima, assim, grandona. É um menino de saia, que A absurdo. arte, ela tem várias interpretações, né? E sabe o que é muito interessante, gente? A gente teve também a oportunidade de receber no nosso programa, no de TV, inclusive, né, alguns dos artistas que fizeram essa obra. Antes mesmo de sair toda essa discussão, a gente os recebeu no já programa e eles conversou contaram com um pouco sobre o que era a arte, né? Então, assim, tem como a gente interpretar de diversas formas, mas, gente, aquilo não foi interpretação. A gente viu a maldade, assim, de uma forma absurda. E foi muito, muito Maldade, complicado. muita gente E eles contaram um pouco do que é. E assim, Tá lógico, lá. gente, eles falam que, né, que o senhor representado é um trabalhador rural, um homem simples. E assim, ele tá com um copo na mão, gente. Se vocês não se lembram dessa brincadeira, é aquele copo, né, aquele telefone sem fio. Né, de que barbatinho, sim, né? onde você transmite mensagem, né? Eu vejo uma pessoa de idade com respeito, né? Uma pessoa que tem sabedoria, né? Que tem história, que tem bagagem e que tem coisas a falar, tem coisas tem coisas a nos dizer, né? A transmitir. Será que eu fico pensando, né, Larissa e Adílio? Será que essas pessoas não brincaram com esses telefoninhos de copo, né? Ou de Será? latinha, amarraram um Será? Não teve barbatinho? infância, será? que não tiveram? Será que não teve infância? Claro, patinete não tiveram, mas tinha um carrinho de Rolimão? Isso. carrinho de carretel para brincar, tinha carrinho de rolimã para brincar. Inclusive, Tinha a carroça roda que era de rolimã. roda Aham. também. A roda é um rolemã. É. Eles falam isso porque, assim, é para transmitir tudo isso, gente. Toda essa ideia do que é passado, né? Gente, patinete de madeira. Você vai ver isso hoje? Não vê. É tudo muito sobre eu ouvi história uma frase, mesmo. uma frase que ela é muito legal. A arte, ela tira o melhor e o pior de dentro de si. Sim. É isso.
Ela tirou ali É os melhores de algumas isso. pessoas, mas tirou também, mostrou os monstros que tem dentro de algumas pessoas. Mas Tanto foi. quanto o racismo. Eu não sei se vocês chegaram a ver, depois daquela tempestade que aconteceu em Muriaé, vendaval que arrancou telhado para todo lado, aí muito prejuízo, graças a Deus nenhum prejuízo Graças a Deus. de vida, Vida, com certeza. né, mas muito prejuízo material. Materiais teve muito. Fizeram um videozinho, uma montagem com aquele com grafite lá e colocaram assim, olha, a fúria de Deus age sobre Muriaé. Só escrito, não tem voz, mas fizeram, Eu posso responder atribuindo àquilo que foi pintado ali, né, o resultado foi aquela tempestade. Pelo amor de Deus, né, que Ô, pobreza. gente, desculpa, Elias, mais uma vez eu vou pedir desculpa. Mas será que aquilo ali mesmo que tá fazendo aquilo? Ou os falsos profetas que tá rolando aí na mídia aí? Pois é. Os tem muito falso profeta aí. Tem muitos falsos cristãos. Tem Muitos. muitos falsos cristãos, porque não vou entrar muito nesse assunto, porque eu não quero falar muito da política aqui. Mas se liga no que você está falando, tá? Pois é, Ali é arte, cultura. E verdade. o que você está fazendo? Cadê o amor? Gente, que papo gostoso. Muito bom, né? tem tanta Muito coisa pra falar, bom. né? Para a gente também não ficar abusando do nosso Sim. internauta ali, eu quero mais uma vez, então, agradecer. Lembrar você que se inscreva no nosso canal, colabore aí para o canal Elias Muratori, Muratori Podcast, né? Se você digitar aí, você vai achar qualquer um. Um tá incluso no outro aí. Então se inscreva, ajude a chegar aí na campanhazinha de 1.000 por enquanto, né? Depois aí a gente pensa em dobrar, mas para mas chegar a vai, 1.000 isso nós é bom. estamos com quase 700, quase 800, quase 800. Chegar. E clique no sininho para receber novos vídeos. Comente, compartilhe, comente com os amigos ou comente aí embaixo do vídeo, faça perguntas e Adílio e Larissa vão acompanhar também lá, qualquer coisa eles vão estar sabendo e a gente agradece. E não custa Fiquem nada, gente. à vontade para dizer aqui o que vocês quiserem para a gente concluir. Então, primeiramente, eu quero te agradecer a Deus por deixar a gente estar levando a nossa cultura para muitas pessoas. Assim, se não fosse Deus, a vida tentou dificultar muitas coisas, mas Deus sempre foi mostrando o caminho certo junto com as nossas famílias, lógico. Sem ele, Não seria nada. feito. E eu vou agradecer ao pessoal da Fundação, que, assim, com a parceria que a gente tem lá, com o nosso programa de rádio, nosso programa de TV, que sem eles também a gente não conseguiria realizar. Eles teve que ter uma sensibilidade muito grande para poder estar recebendo nosso programa lá, Identidade das Ruas lá, que não está recebendo só a Identidade das Ruas, está recebendo todos nós que tem, os pequenos e os grandes projetos de Muriaé, que está ganhando visibilidade graças ao apoio deles, que eles estão tendo lá com a gente lá. Sim. E isso, a Lei Rouanet, o Bruno foi a pessoa que nos conectou com a fundação, e o Bruno, a gente se conectou pessoalmente também. Sim. E a nossa conexão está pro resto da vida. Elias, eu vou agradecer também pela primeira vez que eu na frente da câmera. Tá? Ele fica sempre nos bastidores, lá na produção. Eu vou agradecer por ficar na frente da câmera, porque isso daqui é muito bom pra gente. Às vezes a gente quer falar, mas como a gente é produção, a gente não pode estar falando tanta coisa. Então, muito obrigado por tu nos convidar. Quero estar aqui outras vezes. Adorei o estúdio. Está muito lindo. Os patrocinadores aí, parabéns aí por estar incentivando esse canal do Elias. Colabora bastante. Então, porque sem isso a gente não consegue, né? Isso, tem com essa custo, né? Isso. Essa sensibilidade de vocês faça que a minha história seja passada para frente, que pode tocar outras pessoas, tá? A história da Larissa, a história do Elias, ali a gente vai juntando e vai se tornando a família dentro da cultura. Então, sem o apoio dos patrocinadores, a gente não conseguiria fazer isso. Não consegue. Então, era isso, a minha gratidão é essa eterna. Diga tudo o que quiser. Gente, se eu pudesse dizer tudo, eu ficaria aqui por horas. Mas eu quero, né, primeiramente agradecer, né, o convite para poder estar aqui no seu programa.
né? É muito bom tá saindo, lógico, tá dentro do nosso programa lá, mas tá saindo e ocupando novos espaços também. E assim, hoje numa posição diferente, né? Lá entrevistando, aqui sendo entrevistada, e eu vou dizer, é muito bom. É muito bom, tô me sentindo muito famosa. E eu quero muito agradecer a instituição, né, Identidade das Ruas, que essa é uma grande potência dentro da nossa comunidade e região. E eu tenho certeza que a gente vai conquistar ainda muitos jovens, a gente vai conseguir transformar ainda muitas vidas, também através do nosso programa Identidade das Ruas. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanha até aqui, que acredita no que a gente faz, que acredita que a arte, né, a arte, a cultura é transformadora, é libertadora. E quero agradecer por toda a oportunidade que eu tive até aqui, né, por ter tido referências quando eu comecei e hoje podendo ser referência para algumas pessoas também que nos acompanham. E assim, mesmo que se for para uma pessoa, gente, já é suficiente. E assim, a gente recebe muitas mensagens, são muitas pessoas que falam com a gente fica muito feliz. E quando as pessoas vão ao nosso programa e nos agradecem, ficam felizes de ter aquela oportunidade, muitas pessoas nunca tinham, né, entrado dentro do estúdio para poder falar na rádio, todo mundo fica tão emocionado também, fica tão feliz com a experiência. E, gente, poder proporcionar isso, ter essa oportunidade e poder proporcionar é gratificante demais. Então, assim, eu só tenho a agradecer por tudo, por toda a estrutura que a gente tem hoje, por estar hoje nesse espaço também podendo falar, né, podendo ocupar mais esse espaço. É só gratidão. Eu vou cumprir uma promessa para o internauta aí. Vou pedir a Larissa para ficar em pré, para mostrar o Antônio. Ai, gente, apresentar o Antônio para vocês. Para mostrar muito bem, Antônio aí, olha só. 8 meizinhos, tá? Quase na portinha. Agora Tem tá uma pertinho. data prevista, sim. Finalzinho do mês que vem, até o dia 4 de novembro. dezembro. Que benção. Gente. Que venham. Ó, Antônio, você tá aí, já tem muita experiência de estúdio. Mas também não precisa nascer dentro do estúdio, não, viu? Vai nascer dentro do estúdio. Vai nascer falando, Elias. O Elias Muratório, obrigada. ele não quis fazer outra promessa que ele fez. Uma capelinha no finalzinho do programa. Ai, gente. Então, um super beijo, fique com Deus. Mas pode, ainda não Então, terminou? Hoje, Mas vamos terminar o programa então com a capela? Vamos. Ai, Ótimo. meu Deus. Obrigado, gente. Se inscreve no canal aí, ative o sininho, porque é muito importante para nós produtores, tá bom? Só um pedacinho da Enego, gente, que é uma produção também, um clipe musical, que inclusive foi o Adílio quem produziu, junto com o Bruno, e foi pra mim também uma experiência muito importante. Vou cantar só um pedacinho, porque tem bastante tempo que eu não canto, tá? Agora eu tô só falando. Vem, nego, só encosta, me pegar de costa, me contar as propostas, sussurrar no ouvido. Ótimo, não precisa... Já até deu vergonha. o recado. Ai, Pronto, gente, já vai assistir, deu pra inclusive, o perceber. clipe, por lá vocês conseguem acompanhar melhor. Ok. Beijão. Obrigado, Vamos lá, gente. Tchau, muito obrigada. Obrigadão Muito obrigada. mesmo. Viva a cultura! Isso Viva. aí, resistência.